Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia. Os 7 princípios para a Páscoa. Êxodo capítulo 12. Nós vamos meditar no versículo de número 8 e 11. Vamos ler o 8 primeiro, depois nós leamos o 11. Essa é a instituição da Páscoa. Nós vamos meditar no versículo 8 e no versículo 11. Êxodo capítulo 12, versículo de número 8, diz o Senhor: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Podemos assentar. Dentre várias recomendações sobre a Páscoa, que a família tinha que pegar um cordeiro para si. Se a família fosse pequena para esse cordeiro, ela deveria convidar uma outra família para estar junto, falando-se de comunhão. O cordeiro tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, como diz a palavra do Senhor, assim devemos ser nós. Mas o cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito. Nós, sim, deveremos nos tornar sem mancha, sem ruga e sem mácula. E o sangue deste cordeiro era aspergido nos umbrais das portas, e ninguém poderia sair para fora. E se alguém saísse, o sangue dessa pessoa viria sobre si mesmo. Essas eram as recomendações da Páscoa. Mas nós vamos falar sobre 7 recomendações pessoais. Primeira recomendação é falada sobre a característica de como iria se assar o cordeiro. O versículo 8 diz assim: E naquela noite comerão a carne assada no... Ela não poderia ser crua e nem cozida. Ela tinha que ser assada no fogo. Eu quero começar a nossa meditação, o nosso aprendizado nessa noite, falando sobre o fogo. Quando a palavra, por diversas vezes, ela menciona sobre o fogo, ela fala sobre diversas características do fogo. Uma delas é o teor de purificação das nossas almas. Quando Pedro, explicando sobre a fé e o fogo e sobre o ouro, dizendo que a nossa fé deve passar por situações como o ouro passa pelo fogo, para que por meio dessas situações nós sejamos limpos. Situações inúmeras, para que nós percamos aquela natureza contaminada, aquela natureza velha, e que possa haver dentro de nós um lugar e uma oportunidade para a habitação do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, fogo. Mas nós não vamos falar hoje sobre a fé sendo purificada. Nós vamos falar sobre situações difíceis e ruins das quais nós passamos na nossa vida. Você sabia que quando você passa por momentos difíceis, por momentos turbulentos na sua vida, você lembra daquilo que o Senhor diz em Isaías: quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Nós passamos por situações que são equivalentes ao fogo, mas o Senhor diz que o poder do fogo não conseguiria nos deter e nos queimar. Agora, o que é que eu fico pensando? O que é que eu levo você a pensar? O porquê quando nós passamos por situações afogueadas, por situações difíceis, é que nós mais precisamos da fé, do ânimo, da alegria. É o momento em que nós mais precisamos estar firmes, determinados, sóbrios. E é porque é neste momento que o fogo consegue, o fogo da tribulação, o fogo do problema, ele consegue nos alcançar, as suas chamas lamber e arrancar de nós as coisas mais essenciais das quais temos que fazer uso neste momento. É isso que às vezes fica martelando algo em nossa mente. O porquê o fogo tem tido poder
se existe uma promessa na palavra de Deus que o fogo não teria poder sobre nós. Aí vem uma outra figura sobre o fogo, o Espírito Santo de Deus. O fogo que poderá combater contra o fogo da tribulação é o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Essa chama acesa, que constantemente fala conosco, nos convence, nos exorta, nos dá sobriedade. Como é que eu e você iremos passar pelo fogo sem o Espírito Santo de Deus e a sua ação constante e benéfica em nossas vidas? Quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo e eu passo por essas situações adversas, eu tenho muito mais facilidade de passar do que outra pessoa que, quando vai passar pelo fogo, ela resolve aumentar a fé, aumentar o ânimo, buscar um pouco mais, jejuar, orar. É como um soldado é pego desprevenido por uma guerra e ele resolve de última hora fazer os exercícios de guerra, preparar-se fisicamente e psicologicamente para a batalha. A convivência minha e sua com o Espírito Santo, que é o fogo que existe dentro de nós, que incendeia o nosso coração, que alimenta o nosso amor, a nossa paixão, que nos capacita diariamente a abnegarmos, renunciarmos, vivendo uma vida de humildade, uma vida sóbria, equilibrada, assentada. Este mesmo Espírito Santo, quem irá nos capacitar a enfrentarmos o fogo das tribulações. Diga glória a Deus. Guardando Romanos, guardando Êxodo, eu quero que você vá comigo em Hebreus. Vá lá comigo. Hebreus capítulo 11. Guarda lá Êxodo. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Falando sobre os heróis da fé. A nossa fé é alimentada pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Como é que eu vou passar pelo fogo das minhas tribulações? Como é que eu vou cumprir a Páscoa do Senhor Jesus? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que passou pelo fogo das tribulações terríveis. Abandono, rejeição, dando-nos o exemplo que também somos capazes de passar por tudo isso. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, as bocas dos leões, apagaram a força do... Somente a ação do Espírito Santo de Deus dentro da minha vida e dentro da sua vida nos capacita e nos habilita a passarmos por situações terríveis e mantermos tudo o que temos intacto, por meio da ação do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus não pode, não deve, não funcionará sem a ação do Espírito Santo. Ela não pode desprezar a convivência com o Espírito Santo. Ela precisa buscar. Vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito a quem lhe pedir. Nós temos que clamar a Deus: Pai, me dê mais do teu Espírito. Por quê? Porque eu estou na terra, eu ainda estou vivo, e circunstâncias afogueadas que me provará, que virá sobre a minha vida. E se eu não tiver o Espírito Santo dentro da minha vida, eu não conseguirei passar por essas situações. O fogo causará dano à minha fé, dano à minha alma. O fogo será nocivo, mas a tua palavra tem uma promessa, que eu passaria pelo fogo e ele não me queimaria, e a sua chama também não me queimaria. Diga glória a Deus. Hoje você está, não sei como você está, mas pode ser que alguns de vocês estejam bem. Hoje, agora. Nós não sabemos o que a vida reserva para mim e para você amanhã.
O salmista escreve um texto que me chama muito a atenção, é muito interessante. Ele disse assim: eu disse na minha pressa, não vacilarei. E ele estava se arrependendo daquilo que ele estava dizendo, daquilo que ele havia dito. Hoje pode ser que a sua vida está, não digo redondinha, mas dentro dos conformes. Só que você precisa ter uma fé, como o apóstolo Paulo diz, estar preparado para o dia mau. Você tem que ter uma fé que quando vier o dia mau, você entre e sai dele de cabeça erguida. Você tem que ter um ânimo, você tem que ter reserva. Vamos supor que você é daquelas pessoas que tudo tem na medida. Aí de repente chega alguém de surpresa e você tinha apenas um pouquinho de alimento para fazer e tudo está fechado, mercado fechado, vamos supor que é um feriadão e tudo fechado e você não tem alimento, pegou você desprevenido. E aí? Você fica envergonhado porque você não tem um arroz para colocar na panela, porque é tudo na medidinha, tudo certinho. Nós precisamos contar com o imprevisto. Precisamos ter a compreensão e a noção que estamos vivos. E o Senhor Jesus nos deixou alertas, dizendo: vocês terão muitas aflições. E vocês precisam estar preparados, porque dias maus chegarão. E vocês precisam ter reservas. A palavra do Senhor nos coloca como dispenseiros. Ou seja, dentro de nós deve existir espaço abundante para que nós guardemos tudo aquilo que Deus tem nos dado. Para hoje, para amanhã, para depois, para uma situação emergencial, para uma situação... Mas o que acontece muitas vezes conosco? Nós sempre temos na medida. De repente acontece um imprevisto, pronto. Já fica cansado, desmotivado, os males já começam a sair, já começa a praguejar, já começa a murmurar. O que é isso? Se não falta de preparação. O que é isso? Se não falta de uma reserva para o dia mau. Estai preparados para o dia mau. Por quê? Porque além de nós sabermos que temos nesta terra, por estarmos vivos o dia mau, Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando em nós um titubeio, uma fraqueza, uma instabilidade, para que naquele momento ele possa tirar proveito, porque é o que ele faz, ele tira proveito de situações e de pessoas despreparadas. Então nós precisamos estar preparados para o dia mau. Quando você olha lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não entrando na fornalha de fogo ardente, não vamos nos dobrar, vamos ser lançados, mas não vamos nos dobrar. Entraram, por quê? Estavam preparados, o fogo não os alcançou. Quando você vê Daniel orando, mesmo depois do decreto do rei, por quê? Era um homem preparado. Quando você olha para as pessoas e você olha a conduta dessas pessoas nos momentos difíceis, não foi uma coisa que aconteceu, o anjo chegou na madrugada dizendo: amanhã você vai iniciar um tempo difícil e esse tempo vai durar 1 ano, toma aqui a sua bagagem, o seu alforje, com tudo que você precisa. Não é assim. Pouco a pouco, nós vamos ter alforje. Jesus disse assim: eu vos mandei sem espada, sem bolsa e sem alforje, mas agora eu estou partindo e eu digo para vocês: quem não tem espada, vende a capa e compra uma, e vocês têm que ter bolsa e alforje. O que significa? Que nós, os discípulos do Senhor Jesus, temos que estar preparados para aquilo que vai vir. Por quê? Porque nós não sabemos se a aprovação, se a dificuldade, se a aflição é tipo A, B e C, se é suportável, se não. Então nós não sabemos. Então nós temos que ter reservas para isso. Para quê? Para que nós não possamos sucumbir diante da situação, porque nós temos um inimigo ardiloso, totalmente perigoso, que aproveitará do nosso excesso de sensibilidade, aproveitará do titubeio, aproveitará da nossa fraqueza. Por quê? Porque além das circunstâncias difíceis que passaremos, nós temos Satanás. Então nós temos que estar preparados para aquilo. Diga: eu entendi. Voltando em Êxodo, diz a palavra do Senhor no capítulo 12, versículo 8:
Pães ázimos. Diga ázimos. Sem fermento. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Vá lá comigo. Eu poderia falar sobre várias questões do fermento, mas o Senhor me direciona a falar de uma questão. Eu quero falar sobre o fermento muito ruim, muito mal, que o diabo lança na alma do homem, que são pensamentos próprios, que são dúvidas, acusações e condenação. Eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que você não precisa na sua vida é de acusação, de condenação, de dúvida. Isso aí você dispensa. Tudo. A pior coisa que você pode fazer por você é quando você estiver numa situação X, onde você precisa contar com a sua sobriedade, onde você precisa contar com o seu coração, onde você precisa contar com a habilidade, a sua inteligência, você se insurge em você mesmo, fermentado, dizendo: eu não sirvo, eu não presto, eu não valho, a coisa é muito difícil, a coisa é muito ruim, e Deus não me ama, e minha vida... E aí você começa a desenterrar os seus defuntos, e a minha vida não deu certo, e eu já sofri isso, e já me fizeram aquilo. Pelo amor que você tem por Deus, não faça isso. E é isso, essa fermentação que eu quero colocar nesta noite. Que Jesus Cristo morreu na cruz para tirar toda a condenação, para tirar de você toda a culpa, para que você esteja com o Senhor para juntar, que você seja um instrumento na sua vida para você se ajudar, para que você durante os 365 dias no ano seja alguém que se abençoa. Quando você fica revoltado, a pessoa mais prejudicada é você. Quando você murmura, quando você se ensoberbece, quando você entra numa de se culpar, quando você entra numa de se martirizar, a pessoa mais prejudicada é você. Então nós precisamos ter habilidades para lidar com o fermento. A Páscoa é feita com pães ázimos, pães sem fermentação. E o que Satanás faz? Quando ele vê você passando por uma situação adversa, ele vai colocar em você fermento, para você fermentar. Aquilo que existe dentro de você vai começar a crescer. E duro que é aquilo que é nocivo. Se fosse crescer alguma coisa boa, tudo bem. Então Satanás vai lançar uma fermentação nociva, e ele vai começar a prejudicar você. Aquela dúvida que era pequena começa a ser uma certeza. Aquele constrangimento por algo que você fez começa a ser uma culpa, de culpa passa a ser uma condenação. Daqui a pouco você já está aceitando a situação e achando que você merece mesmo aquilo, que a sua vida tem mesmo é que se dá mal. Então você precisa tomar cuidado com as fermentações de Satanás. Cristo, diz Paulo, ele é a nossa Páscoa, e a Páscoa tem que ser sem levedura, sem fermentação. Então o que eu não preciso, e nem você, é de nossas mazelas, dando as caras e proclamando diante de uma situação difícil. Quantas pessoas que têm caído, não pelo problema, mas pelas mazelas que existem dentro, feridas não curadas, situações não interpretadas corretamente. Por quê? O cansaço vem, mas o problema não é o cansaço de hoje, o problema é o cansaço de ontem, é aquele desânimo que não foi tratado, é aquela opinião sua própria sobre você que não foi resolvida. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Abriram? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Nesses períodos difíceis, analise o que é verdade. Seja liberto pela verdade. Não fique acreditando em tudo que se fabrica dentro de você, no seu pensamento, no seu raciocínio. Se o seu coração levanta uma solução, analisa se essa solução realmente vem
dos caminhos da palavra de Deus, ou se vem do inferno. Analisa a solução que você está iniciando, aceitando. Se você pensa alguma coisa, analisa se aquele pensamento realmente vem da parte de Deus, ou se é algo que Satanás plantou dentro de você por meio de uma fermentação. Cristo é a nossa Páscoa. E nós temos que fazer a Páscoa com o fogo do Espírito Santo para resistirmos o fogo da tribulação. Temos que fazer a Páscoa com pães ázimos, sem fermento. Para quê? Para que nós não fiquemos fermentados com culpa, dúvida, incerteza, condenação, cansaço, desânimo. Terceira característica, volte comigo em Êxodo 12, versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, o Espírito Santo, pães ázimos, sem fermentação, a verdade e a sinceridade falando mais alto do que tudo aquilo que possa ser levantado no seu coração. E com ervas, pergunta para o seu irmão por quê? Que tinha que comer o cordeiro com boldo, vamos colocar assim. Hoje você tinha que comer, eu tinha que distribuir um pedacinho de boldo, vamos fazer isso ano que vem? Aí ninguém vem no culto. Porque as ervas amargosas faziam parte. Na sua Páscoa, que dura o ano inteiro, você jamais pode se esquecer como a sua vida foi amarga sem Deus. Você nunca pode se esquecer disso. E mesmo depois que o Senhor Jesus entrou na sua vida, você tem que se lembrar o que o seu desatino, o quanto ele provocou de amargura, o quanto a sua desobediência provocou de amargura, o quanto o seu desequilíbrio provocou, o quanto a sua língua, o quanto a sua boca provocou de amargura para você. As ervas amargas funcionam para que nós possamos ter memória e nos lembrarmos do quanto nós sofremos lá no mundo, sofremos no início da nossa conversão, e até mesmo ontem, o mês passado, o ano passado, onde houve desobediência, onde houve falta de obediência à direção, onde não houve uma comunicação pessoal com Cristo, e por meio da desobediência, você amargou a vida. Vá lá comigo, em Êxodo capítulo 1, olha a situação de Israel. A erva amarga é para eles lembrarem disso. Êxodo 1:13. Êxodo 1:13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com... Para que as ervas amargas? Para que você se lembre como foi a sua vida sem Cristo. Até mesmo depois de aceitá-lo, quando você não ouviu, não atentou, desobedeceu, houve amargura. Então o fogo, o Espírito Santo que te abençoa a livrar-se do fogo da tribulação, os ázimos, sem a fermentação de Satanás, com dúvida, com incerteza, com culpa, com pensamentos nocivos, e agora as ervas amargas, que eram para quê? Para que você se lembre do quanto você sofreu sem Jesus Cristo. Você se lembra disso? Se nós nos lembrássemos adequadamente, nós não murmuraríamos daquilo que estamos vivendo. Todo crente que murmura, ele deve ter algum lapso na memória ou algum tipo de amnésia passageira. Você se lembra da sua vida sem Jesus? Como era? Mesmo se você está há muito tempo com Cristo, você se lembra dos momentos em que, por falta de muitas coisas, você teve amargura, porque não tinha o suficiente? Quem dera nós tivéssemos memória para nos lembrarmos não apenas das amarguras, mas das nossas atitudes erradas, dos nossos devaneios,
da nossa falta de direção. As ervas amargas é para isso. Para que nós não nos esqueçamos das coisas erradas que nós fizemos. E do sofrimento que nós tivemos por conta de tudo aquilo que nós já fizemos na nossa vida. Volta comigo em Êxodo 12. Agora o versículo de número 11. São 7 recomendações pessoais. Tinha que ser assado no fogo, não cozido em água, não podia ser em molho nem em caldo. Os pães tinham que ser ázimos, sem fermento. As ervas amargosas para a memória. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos. Primeiro, os sapatos nos pés. Segundo, o vosso cajado na mão. Terceiro, e o comereis. Esta é a Páscoa do Senhor. Diga amém. Qual é a primeira direção aí? Primeira direção, qual é? Comereis com os vossos lombos cingidos. Qual é a representação dos lombos? Aqui, ó. A espada. Força. Essa é a região da qual você tem mais força no seu corpo. Quando se fala em lombo, eu quero que você vá comigo num livrinho. Livrinho por ser pequeno. Tá, livro. Meio difícil de achar, mas eu vou te esperar. Naum, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá comigo. Naum, capítulo 2. Se ajudar, Jonas, Miqueias, Naum. Abacuque, Sofonias. Se ajudar. Naum, capítulo 2. Lombos cingidos. Força. Pastora, mas eu tenho que estar os 365 dias do ano forte? Se você pudesse, seria bom para ti. Mas não haverá dias em que eu estarei frágil. Haverá. Mas que esses dias, de preferência, não sejam os piores dias da sua vida. Ia culminar tudo numa coisa só. A coisa ia ficar ruim. É ou não é? Então o que é que nós precisamos cuidar? Que quando vier os dias ruins, nós estejamos fortes. Então nós precisamos entender, veio o dia ruim, você está fraco, você tem que fazer alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz em Naum, capítulo 2, versículo 1. O destruidor subiu contra ti. É uma informação. O que você deve fazer? Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece, reforça muito o seu poder. Por quê? Porque o destruidor levantou contra ti. Mas o que eu sei que você sabe é que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a fraqueza não é uma opção, tem que ser um acidente. Diga para o seu irmão, a fraqueza é um acidente. Ela não pode ser uma opção pela qual nós possamos dizer assim: o mês que vem eu vou passar 10 dias fraco. Dali eu vou passar mais 5 dias fraco. Fraqueza, vou ficar nostálgico, irado, vou dar vazão àquilo que eu sinto. Não, por quê? Porque nós temos um inimigo ao nosso redor, à nossa espreita. O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os seus lombos, fortalece muito os seus lombos. Quando se fala em lombos, se fala de força. Se fala de nós exercitarmos a nossa força. De onde vem a força? Explica para o seu irmão de onde vem a força. Do exercício. Quanto mais você faz exercício, mais você fortalece os seus músculos e mais você é forte. Então, se nós não exercitamos os nossos músculos, nós não seremos fortes. Que músculo, pastora? O que faz um cristão forte? Exercitar a paciência, exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar a longanimidade, exercitar a bondade. Tudo isso faz forte.
Quanto mais você perdoa, mais forte você é. Quanto mais você é paciente com as pessoas, mais forte você será. Quanto mais longânimo, quanto mais entendido, compreendido, quanto mais você se exercita na piedade, no amor, no temor, na palavra, mais forte você será. Quanto mais limitado você for, não consigo, não dá, não quero, não, isso não é para mim, mais débil você vai ser. Coloca uma pessoa totalmente saudável numa situação de inércia. Os músculos vão murchando, tudo vai murchando. É o que acontece com o cristão. Ele não consegue entender que quando o Senhor coloca diante dele uma situação difícil, é para que ele fique forte, porque ele vai exercitar amor, longanimidade, paciência, abnegação, renúncia. Então ele vai sair daquela situação mais forte do que quando ele entrou. Mas aí ele olha e diz assim: acho que Deus não está gostando de mim não, olha a situação que eu estou enfrentando. Mal ele sabe que o Senhor está permitindo, direcionando ele àquela situação, para que do outro lado ele saia mais forte do que antes. Quando você exercita, você fica mais forte. Quando você não se exercita, você fica mais fraco. Então, se você exercita emocionalmente, espiritualmente, você vai ficando cada vez mais forte. Qual é a segunda direção? Sapato nos pés. Por quê? Porque eles estavam preparando-se para a jornada. Fala assim para o teu irmão: você está numa jornada. Explica para o seu irmão o que significa sapato nos pés. Explica para ele. Vai fazer uma jornada. Você está tudo bem com o seu corpo, cabeça boa, braço bom, corpo bom. Vai fazer uma jornada descalço. Vamos colocar hoje. Antigamente tinha os espinhos, os abrolhos, o calor e tudo. Hoje vamos fazer uma jornada num calor de 40 graus no asfalto quente. Ou faz uma jornada com você calça 39 com um sapato 37. Ou então faz uma jornada e você calça 37 com o sapato 39. A importância do sapato ser do tamanho do seu pé e preparado para a jornada. Vai fazer uma caminhada, uma corrida, fazer uma corrida de 7 quilômetros com Luiz 15. Hoje acho que não existe mais aquele sapato alto. Vai fazer. O que vai acontecer com você? O sapato tem que ser recomendado para a sua jornada. E quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 15: as sandálias do evangelho da paz. As sandálias da preparação do evangelho da paz. Preparado com o evangelho, com paz. Os nossos pés devem estar calçados para a jornada no evangelho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, dizia o salmista. Nós precisamos ter os nossos pés calçados com o evangelho, para que possamos dirigir o nosso corpo, para que possamos andar na direção certa, para que você consiga ter uma jornada boa, um sapato que não te machuca, um sapato adequado para a jornada da vida. Aí o crente quer andar com aquele, fazer a jornada da vida com um salto desse tamanho, soberbo, arrogante, nervoso, murmurador, irritado. Não é o evangelho da paz. É a receita dele, é a maneira dele, é a cartilha dele. Aí ele tropeça, aí ele cai, aí não tem jornada, aí desvia, aí para, aí fica para trás. Por quê? A importância dos nossos sapatos, a importância da palavra, está respaldando a sua vida, está dando conforto para você na sua vida. A importância da palavra te dirigindo, firmando os seus passos, te dando direção. Diga glória a Deus. Sexta recomendação, qual é? Cajado na mão. Todo viajante andava com o cajado. Qual era o objetivo do cajado? Diga aí para o seu irmão. Qual era o objetivo do cajado? Enquanto você diz, abra comigo em 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23,
versículo de número 20. Vamos falar sobre Benaia. O viajante tinha cajado, uma para ajudá-lo nas subidas, para ajudá-lo em terreno raso, aguentando um pouco o peso, e também para livrar-se dos animais e das feras. Então, olhe para o seu irmão e diga: o cajado é importante. Qual seria o sentido do cajado hoje na sua vida, na sua viagem, na sua jornada? Aquilo que você dá uma encostadinha quando está cansado, aquilo que te ajuda nas inclinações, quando você pega uma ladeira para subir, o Senhor coloca dizendo: ó, agora nós vamos subir uma ladeira, e você vai com o seu cajado, ajudando o seu corpo, ajudando a sua jornada. Quantos escapes Deus tem te dado como cajado para ajudar a sua jornada? Quantas coisas Deus tem te cercado nos momentos difíceis para que você seja ajudado? Quanta utilidade você tem com o seu cajado para defender-se também das situações adversas? Você sabe o que Benaia fez? Ele tinha muita agilidade com o cajado. Ele tira a lança da mão de um homem com um cajado. Às vezes você gostaria de, na sua jornada, estar com uma bela espada prateada, dourada, de 2 fios, feita artesanalmente, e aí você tem apenas um cajado na mão. Existem momentos na nossa vida que nós somos como guerreiros, irmãos. Temos a nossa espada, a nossa força, a nossa autoridade. Temos, sabe, aquela situação voluntária, aquele posicionamento. Você olha e diz assim: vem, pode vir que o negócio vai ser feio para ti. Você diz para o seu inimigo: pode vir que você vai ver o que você vai levar. É muito bom, não é, estar assim? É bom, não é? Não é bom quando você enfrenta uma situação difícil e você está com uma espada, autoridade, afiado, forte, absoluto, e você está ali, meu irmão, cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de poder, mas às vezes as nossas situações não são tão propícias dessa maneira. Às vezes nós passamos por situações em que você só tem um cajado na mão, e aí o que você faz? Se você tiver boa habilidade, você tira qualquer arma do inimigo com o seu cajado. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel. Segundo Samuel 23, versículo 20, parte B. Grande em obras. Este feriu dos 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Diga glória a Deus. Às vezes você só tem um cajado. O que você faz com ele? Defende a sua vida. É isso que você faz com ele. O dever seu: defenda a sua fé, defenda a sua vida, defenda o que você tem recebido da parte de Deus. Defenda. A palavra do Senhor diz, Paulo dizendo que nós devemos ter as nossas armas à direita e à esquerda, ataque e defesa. Você tem que aprender a defender-se. Você tem que enxergar aquilo que te é nocivo, aquilo que te é prejudicial, aquilo que não está fazendo bem para você. Mas eu não sei que prazer mórbido que alguns crentes possuem de estarem em situações que estão minando, destruindo, acabando com eles, e mesmo assim eles continuam no mesmo posicionamento. Olha o relato que se diz sobre Benaia, um homem de obras, matou um leão no tempo da neve, a dificuldade, e mesmo assim venceu, matou homens fortes, homens valorosos, mas ele era um homem de obras, e com um cajado tirou a lança e matou o seu inimigo com a lança. Defendeu a vida. Defendeu a vida. Você precisa defender a sua vida com aquilo que você tem.
Você precisa defender a sua fé com aquilo que você tem. Ah, mas eu queria ter uma espada agora. Eu queria ter um escudo dourado. Eu queria ter um capacete enorme, forte, blindado. Eu queria, mas não tem. E aí, o que você vai fazer? Você vai se entregar apenas? Mas eu queria estar bem, eu queria estar feliz, eu queria estar pleno, mas você não está pleno. Funciona com aquilo que você tem. Lembra da promessa do Senhor: ser fiel no pouco, e com o muito eu vou te abençoar, e o muito será o seu acréscimo, será a sua recompensa. Existem pessoas que são condicionadas ao muito. Existem pessoas que são condicionadas apenas à conformidade, ao conforto. Só que Deus gera valentes por meio da Páscoa, por meio de Cristo. E quando nós somos valentes, nós funcionamos com aquilo que nós temos. Tá, eu não estou alegre 100%, mas dá para o gasto. Eu não estou com aquela fé absoluta que eu estava semana passada, mas a que eu tenho eu vou fazer funcionar. Eu não vou piorar. Aí o crente tem pouco, o que ele faz com o pouco? Deixa estragar, não faz uso. Ao invés de fazer uso, o pouco vai multiplicar e vai transformar-se muito, porque você está em atividade, e a palavra do Senhor mandou com que nós estejamos em atividade. Você não tem uma espada, você só tem um cajado, o que você vai fazer? Você vai fazer o melhor com ele. O melhor que você tem, você vai fazer com aquilo que está nas suas mãos. Você não vai ser uma pessoa, aquela pessoa que fica: mas se eu tivesse, mas se lá atrás, se eu não tivesse. Que gosto é esse, hein? Vá gostar de frustração assim, não sei aonde, hein? Não, tem gente que ele fica: mas se não tivesse acontecido, aconteceu, acabou. Fica lá: mas se no dia eu tivesse, se na época, agora eu estou me lembrando, se na época eu tivesse feito. Por que você não faz agora? Porque amanhã, o mês que vem, você vai olhar para hoje e você vai falar assim: mas se naquele dia, ao invés de eu tivesse ficado olhando, eu fizesse alguma coisa, agora seria diferente. Por que eu não vi? Por que eu não soube? Por que eu não desconfiei? Já foi, acabou, enterrou. Já enterrou, velório já foi. Já chegou atrasado em velório? Chega lá, a sala está vazia. Já enterrou, já foi. E aí você fica: mas se eu tivesse, mas se eu pudesse, mas se eu pudesse voltar. O escritor aos Eclesiastes diz que não é sabedoria isso aí. Mas eu era feliz naquela época. Então não se cumpre na sua vida o texto que diz: o teu princípio é pequeno e seu último estado será grande e extremo? Você não consegue perceber que a sua vida está melhorando ao invés de piorar? E se você era feliz no passado e não é agora, você é um baita de um ingrato? A nossa vida, ela vai melhorando, porque isso é promessa. A palavra do Senhor que é de glória em glória. O teu princípio é pequeno, mas o seu último estado crescerá em extremo. Aí fica: eu era feliz quando eu era feliz. Não, é um baita do ingrato. Sua felicidade tem aumentado, as obras da sua vida têm aumentado, Deus tem trabalhado, os anjos, o Espírito Santo. E aí você olha e conclui que você no passado era feliz e hoje você é um frustrado, um abatido. Que isso, meu irmão? Você não percebe a obra de Deus? Deus está trabalhando para a sua vida melhorar. Deus está trabalhando para você ser mais feliz. Deus está trabalhando para que você se torne cada vez melhor e a sua vida cada vez melhor. Olhe para o seu irmão e diga: se você não tem uma espada, usa o cajado. Última recomendação. O Senhor diz assim: apressadamente. Olha para o seu irmão e diga assim: com pressa. No que você tem que ter pressa, você sabe? No que você tem pressa? Nas coisas que você já deveria ter feito. É aí que você tem que ter pressa. Apressadamente. Vós sois peregrinos nesta terra. Tem gente fazendo tenda para tudo quanto é lado.
igual os TJ, vamos ficar por aqui mesmo. Ô filho, sua vida não vai andar, não vai caminhar? Tua vida espiritual está retroativa. Sua vida emocional está cada vez mais enterrada nas feridas, nas misérias. Vamos andando, vamos ter pressa. Paulo diz aos Gálatas: vós corrieis bem, o que vos impediste de continuar correndo? A nossa carreira é uma jornada e nós temos que ter pressa. Tem gente que tem pressa. Ó Deus, anda logo. Senhor, estou avisando, eu vou esperar só até... Vou fazer um voto aqui. Vou esperar até dia tal, hora tal do... Ah, não aconteceu nada? Então estou desistindo. As coisas de Deus você não tem que ter pressa, porque o relógio de Deus é com Ele. Você tem que ter pressa nas suas coisas. É nas suas coisas, na sua mudança, naquilo que você tem que mudar, naquilo que você tem que fazer, naquilo que Deus está gabaritando você, capacitando você para fazer. Aí você tem que ter pressa, mas aí você não quer. Você fica nessa morosidade, aí você fica nessa letargia. Deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para depois. Mas nas coisas de Deus você tem pressa. Quais coisas que você tem que ter pressa? Naquilo que você já deveria fazer e não fez. E está aí, cozinhando galo. E aí, meu irmão? Eu vou esperar um anjo. Os anjos estão ocupados com outras coisas. Eles não querem saber de gente que não faz o que tem que fazer. E as coisas que é para você fazer, não é para o outro. Aí fica. Um dia... Teve um dia que o Senhor diz em Oséias, que naquele dia se cumpriu todos os planos e todas as coisas e liberou capacitação para todos. Isso foi no dia da cruz do Calvário. Porque um dia eu vou, porque um dia eu vou escrever um livro. Comece agora. Porque um dia. Você é peregrino nesta terra. O que você tem que fazer, faça agora. Mas não dá tempo. Tempo é prioridade. Você tem tempo para ir no banheiro porque é prioridade. Se você não for, já viu. Você tem tempo para comer, que é prioridade. Você tem tempo para dormir porque é prioridade. Tempo é prioridade. Tudo que você prioriza, você acha tempo. Então tempo não tem esse negócio de tempo não. Tempo é prioridade. Você priorizou, você tem tempo. Um dia. Porque um dia, para com essa conversa. A conversa não é de crente. Conversa de crente é eu estou fazendo. Então não fica falando um dia. Não vai fazer, fica quietinho. Não promete, não fala, fica quietinho. O dia que for fazer, diga: Senhor, estou fazendo, me capacita, me habilita, vamos lá, vamos embora, estou fazendo. Apressadamente, diga de novo, vá comigo em Hebreus 12, 13, vamos lá. O porquê que a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer veredas direitas para aquele que manqueja? Até quem manqueja tem que andar mais rápido. Hebreus 12, 13. O que está escrito aí? Toda ovelha sarada é curada, abençoada e anda fortemente, e marcha, e corre, e vamos lá, agora diminui, agora vai, corre mais. Não é toda ovelha. Tem ovelha que tem dificuldade, ela manqueja, ela não consegue ter, mas aí o que o escritor diz? Faz vereda direita, facilita a vida de quem manqueja, para que a ovelha ande junto com o rebanho. E o evangelho, o que ele faz? O evangelho, ele facilita a misericórdia, a graça, o amor de Deus, facilita para aquele que manqueja. Pode ver o apreço e o amor que o Senhor Jesus tem com os pequeninos, com aquele que é mais frágil, com aquele que é mais débil. O mais forte, lenha no lombo dele, lenha, ele aguenta. Esse barra aí já aguenta, lenha no lombo dele. O Senhor diz: anjada, vai, lenha no lombo desse crente, esse crente é forte. Agora, os mais delicados, como o Senhor diz, as prenhas, aquelas que são mais delicadas, tem um tratamento diferenciado, e até a igreja tem que ter um tratamento diferenciado para estes. Fazer vereda direita, para que todos possam andar e não ficar estagnados, apressadamente. Diga glória a Deus. Com o que você tem que ter pressa? Eu vou dar uma dica para você. Como é que você se norteia com respeito
a emergência. Sabe aquela gaveta que você está prometendo arrumar faz 3 Natal? E não arrumou? Aquele armário que você prometeu arrumar não sei quanto tempo faz? Aquilo lá reflete a sua letargia. Não acredita? As coisas pequeninas na sua vida dizem tudo sobre você. Tudo sobre você. Tudo. Vou fazer. Faz 3 anos que está prometendo. 3 anos que está prometendo. E não faz. Isso reflete a sua vida. Isso reflete quem é você. O que você precisa fazer? Não ser um político. Ficar, eu vou fazer. O que é político? O que é a política da vida? É aquela pessoa perspicaz para a letargia, para poder dar aquele tomé, sabe aquela coisa assim? Tipo, sabe como? Não sei, de que jeito, de que maneira? Dá sabe? Entendeu? Tem gente que é tão esperto nisso, que ele está devendo para você, e ele dá um tomé no seu, ainda você fala obrigado para ele. Ele dá uma conversa, não sei assim, que você fala assim, oh, obrigado. Aí depois você sai e fala, meu Deus, mas espera um pouquinho, o que aconteceu? Isso é aquele que é político. Então, o que acontece? Você precisa levar as suas coisas a sério, apressadamente. O que você tem que fazer, não tem que fazer. Vou pedir perdão só quando eu sentir. Sabe quando é que você vai sentir? Nunca. Você reconheceu, o Espírito te convenceu, vai e peça perdão. Eu vou mudar. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, vocês têm que ter vergonha dos vossos erros, só assim exige mudança. Eu quero que você feche os seus olhos. Hoje termina a nossa campanha da Páscoa. Vai passar por você o cálice, o pão e o cordeiro. Ele não gosta de carne de carneiro, é um pedaço, não dá nem para entrar no buraco do dente. Pedacinho pequenininho. Come, pronto, vai beber o suco junto, não vai nem sentir gosto. Porque tem gente enjoada, irmão. Meu Senhor, só a graça de Deus na nossa vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui arrependidos, ó Deus, e pedindo a Ti perdão, e pedindo ao Senhor uma oportunidade de renovação na nossa vida. Nós queremos o fogo do Teu Espírito ardendo dentro de nós, essa chama viva, para que a tribulação não tenha poder na nossa vida. Nós queremos, Senhor, os nossos pães ázimos, não queremos a fermentação de Satanás, colocando dúvidas, colocando incertezas. Nós queremos ter lembrança do quão sofríamos antes de tudo, antes do Senhor começar na nossa história uma nova situação. Nós queremos ter os nossos lombos cingidos, fortalecidos e preparados para a vida. Nós queremos estar com sapatos nos pés. Nós queremos ter os nossos pés protegidos para qualquer situação e circunstância que formos enfrentar por meio do Evangelho. Nossa jornada preparada por meio da Tua palavra. Nós queremos estar com o cajado na mão em todo o tempo. E mesmo que não estivermos preparados com ferramentas de guerra, nós queremos ter o cajado, Senhor. E queremos ter habilidade para fazer o melhor com aquilo que nós temos. E nós queremos ser emergentes naquilo que deve se ter pressa. Precisamos ter pressa ao mudar, ao transformar, ao abraçar Sua palavra, ao buscarmos fé, ao pedirmos perdão, ao consertarmos situações e não deixar pernoitar situações para que Satanás as tome e faça dela um meio prejudicial para a nossa vida. Fala com o Senhor agora, diga: eu quero o fogo do Espírito Santo. Diga: eu quero a minha vida sem fermentação. Eu quero o meu coração ouvindo a Sua verdade, a sinceridade. Eu quero ter lembrança do quão eu sofri antes do Senhor Jesus. Eu quero ser uma pessoa forte,
os lombos cingidos. Eu quero que os meus pés, haja neles o poder do Evangelho. Eu quero o cajado na mão, e por meio do cajado eu facilitar a minha vida, fazendo o melhor com aquilo que eu tenho. Eu quero ser urgente naquilo que eu já deveria fazer. O que na sua vida você já deveria ter feito que ainda não fez. Infelizmente, existem algumas pessoas que, por não fazer bom uso daquilo que Deus lhe dá, deixa passar oportunidades. Existem pessoas que não conseguem enxergar oportunidades de Deus. Se você é alguém assim, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero entender que eu sou peregrino nesta terra. Eu quero compreender, meu Senhor, que eu preciso ser urgente nas coisas que o Senhor ordena para mim. Tudo que o Senhor ordena para mim é para o agora e não para o depois. Quantas coisas que o Senhor tem me dado e eu tenho deixado para o depois. Quantas coisas que o Senhor tem me dado. Fala com o Senhor neste momento. Fala com o Senhor nesta hora. O apóstolo Paulo diz: o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Neste ano, o Senhor quer te abençoar com o Espírito Santo. O Senhor quer te abençoar com um coração verdadeiro e sincero, sem fermentação. O Senhor quer te fazer lembrar do tempo do sofrimento antes dele. O Senhor quer que você seja forte. Quer que o Evangelho respalde a sua jornada e a sua caminhada e norteie o seu caminho. Quer que o cajado na mão, você faça o melhor com aquilo que você tem. Quem sabe hoje você não tem o muito que gostaria, você não tem tudo que precisaria, mas você tem o necessário. E o necessário nas mãos do Senhor, é ali que acontece o milagre. Você que já pegou o seu pão, o seu cálice, coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero que você, com o seu cálice numa mão e o seu sanduíche de pão e de cordeiro, eu quero que você ore e fale com Deus. Eu quero que você fale com o Senhor. Que essa campanha, que é o sangue de Cristo, possa estar sobre a nossa vida durante todo este ano e até meados da Páscoa do ano que vem. Que o Senhor venha nos abençoar com todas as mensagens semeadas dentro dos nossos corações. Que toda palavra, todo rudimento possa ser ferramenta, espada na mão do Espírito Santo, para a defesa nossa, da nossa família, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional. Fala para o Senhor: Senhor, que esta campanha me cubra e me guarde, meu Senhor, como aquele sangue nos umbrais das portas dos israelitas, mesmo habitando no Egito, os guardou do destruidor. Diga: Senhor, eu sei que eu estou no mundo, eu não sou do mundo, mas o teu sangue me tem protegido, mas o teu sangue me tem guardado. E eu declaro o poder do Cordeiro de Deus, que passou pelo fogo da tribulação, para que eu tivesse o Espírito Santo de Deus e pudesse resistir ao fogo de toda a tribulação, para que dentro de mim não existisse, em nome de Jesus, fermentação, para que não existe fermentação dentro de mim, dentro de você, culpa, condenação, para que haja em nós lembranças dos sofrimentos que tivemos por meio da desobediência. Fala para isso agora com Deus, que os seus lombos estejam cingidos, que você se fortaleça pelo poder da palavra de Deus. Feche os seus olhos e faça oração. Agora é hora de você falar com Deus. Agora é hora de falar com Deus. Pastora, por que eu tenho que fechar o olho? Porque a sua visão, ela te distrai. Feche os seus olhos, fala com Deus. É a sua resposta para com Deus agora. É sua resposta para com Deus agora. Fala: eu quero a Páscoa. Eu quero a Páscoa que Deus tem para mim. Eu quero a Páscoa que o Senhor Deus tem para a minha vida. Eu quero essa Páscoa na minha vida. Eu quero essa restauração espiritual na minha vida, na minha família. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero isso para mim. Você que já pegou, fique de pé. Os irmãos já estão chegando.
a cobertura do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Assim como Israel foi guardado no Egito, e o destruidor passou sobre eles e eles não foram atingidos. Assim será com a minha vida e com a sua vida. Todas as palavras semeadas nos nossos corações durante esta campanha, o Espírito Santo usará no momento certo, no momento correto, e ela ressurgirá de dentro da nossa alma, e ela funcionará para preservação, proteção e combate na milícia. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu recebo o poder de toda palavra ministrada na minha vida. Ela estará à disposição do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu declaro: o meu Senhor é o meu Cordeiro da Páscoa. Em nome de Jesus Cristo eu declaro o poder do sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu faço menção desta palavra e em nome de Jesus eu declaro o poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Eu declaro um coração sem fermento, sem culpa, sem condenação. As lembranças do quanto eu sofri sem o Senhor Jesus para me proteger de futuras atitudes erradas. Eu declaro os meus lombos cingidos com força, os meus pés respaldados na tua palavra e o cajado na minha mão. Ou seja, eu farei o melhor com aquilo que eu tenho, e eu serei urgente naquilo que deve ser. Em nome de Jesus, eu renovo a minha aliança com o Pai, a aliança da Páscoa, declarando que Jesus é a minha Páscoa, e eu serei livre, e a minha família será livre. Eu consagro agora, meu Senhor, esse sumo de videira, esse cordeiro e este pão, declarando que eu vivo a Páscoa que Deus me ofereceu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Beba o seu cálice e coma o seu pão.